Olá, estou aqui de volta com mais um vídeo e para falar de coisas pertinentes, né, do nosso desenvolvimento, pertinentes da nossa cultura, daquilo que nos fez chegar até aqui, que nos leva adiante. E aí eu queria trazer hoje um tema, um assunto muito interessante que eu ouvi há algum tempinho atrás, talvez uns 9 meses atrás, 10 meses atrás. E eu ouvi novamente essa palavra recentemente, e aí eu pensei, por que não falar sobre isso? É justamente sobre o triângulo da vida. E da onde saiu, né? Surgiu esse termo, triângulo da vida. Eu vi uma pessoa falando que o triângulo é uma área. Essa pessoa não é arquiteta, ela não trabalha em construção civil. Eu acredito que ela tenha visto isso em matérias. E eu vou explicar um pouquinho sobre isso. É que o triângulo na arquitetura seria o lugar aonde você consegue se proteger em caso de terremoto, em casos de alguma, enfim, catástrofe. Que o triângulo seria o melhor lugar para se proteger e que existe um lugar específico em prédios arquitetados para isso. Enfim, não sei se é verdade, até porque pesquisando sobre a área de segurança, né, sobre o triângulo da segurança, eu encontrei informações, eu não pesquisei muito profundamente, mas eu encontrei informações dizendo que isso é um mito e que a ideia de triângulo da vida, ela surge a partir desse mito, de que existe uma área na arquitetura triangular, ou talvez que não seja triangular, mas que seja um lugar onde se pudesse se resguardar, se proteger. Mas o que eu quero trazer aqui, independente dessa origem ser mito ou não, a essência do triângulo da vida eu acredito que funciona bastante. Então eu quero focar nisso, ok? Então o que seria o triângulo da vida? Seria uma área de estrutura para que nós possamos ter equilíbrio nas nossas decisões, no nosso trabalho, enfim, no nosso financeiro. Então seriam pontos específicos da nossa vida que precisam estar equilibrados para que, caso haja algum desconforto, algum imprevisto na tua rotina, na tua vida, tu tenha aonde se estabilizar, tu tenha como pelo menos se equilibrar e falar assim, não, peraí, vou por esse caminho, sabe? Ter aquela frieza até para poder continuar caminhando. Então o triângulo da vida seria isso. E essa pessoa, ela cita ali para ela quais são os 3 pontos que fazem sentido para ser a base estrutural dela. Eu concordo com o que ela fala, mas para mim, eu precisei adaptar de uma outra maneira. Então eu vou passar para vocês a visão que eu tenho, o que realmente faz sentido para mim e a forma como eu adaptei. E acho que é bem interessante poder passar isso adiante. Então foi o que eu escolhi fazer hoje. Então a primeira ponta do triângulo, na minha opinião, a primeira base é o eu. Quem sou eu? Então eu preciso entender quem é a Vivi, entender o que me desestabiliza, o que me acalma, o que me faz fluir, o que me trava. Então eu entendendo das minhas características, entendendo da minha personalidade, eu consigo usar isso como uma base para o meu triângulo da vida. E aí, quem sou eu, né? Eu divido o ser humano em 3 partes, né? Que é o físico, que é o nosso corpo, que nós somos, as nossas emoções, né? A nossa alma, que é onde estão localizadas as nossas emoções, sentimentos, enfim, fica armazenado na nossa alma, as nossas decisões, né? O espírito, né? A minha espiritualidade, a forma como eu me conecto com Deus, a forma como eu
vejo a natureza, a forma como eu vejo as coisas ao meu redor. Tudo isso tem muito a ver com a espiritualidade, porque eu sou cristã, mas eu não estou falando aqui de religião. Então, assim, me conectar com Deus para mim é essencial. Pai, Filho e Espírito Santo para mim são essenciais na vida. Mas eu entendo que o Criador, ao planejar, né, todo o nosso mundo, ele fez com um propósito. Então, quando eu olho para a natureza, eu estou olhando a criação. Mas eu também, a criação me leva ao Criador. Então, por isso que eu falo também na questão de natureza e tudo mais, mas eu estou me referindo realmente a um estado espiritual mesmo, de contato nosso com o Pai. Então, esses três pontos formam o eu, que é a minha primeira base. Eu preciso estar com esses 3 pontos alinhados. E aí, falar do físico, eu preciso cuidar da minha saúde física, eu preciso cuidar do meu corpo, praticar exercícios periodicamente, alimentação, a gente precisa cuidar da nossa alimentação. Para quê? Para que o nosso físico ele esteja alinhado, para que ele esteja bem, para que eu possa ter estrutura para trabalhar, para que eu possa ter estrutura para produzir, estrutura para ouvir, para executar tarefas. Então, o eu é importante, o físico estar bem alinhado. Dentro do eu, a questão das emoções, né? Eu gosto sempre de falar que as questões emocionais, né? A saúde emocional é a antessala para a saúde física, né? Você pode observar, depois eu posso até fazer um vídeo com mais detalhes sobre isso, mas, por exemplo, questões do nosso nosso emocional, por exemplo, estresse. Você fica muito estressado, o que acontece com o teu corpo? Tremedeira, taquicardia, falta de ar, dores de cabeça. Então você vê que por uma questão de estresse, o teu corpo ele já se envolveu, ele já está totalmente abalado, já sentindo dores, totalmente desconfortável e desalinhado. Então, assim, quando você olha para as questões emocionais, ansiedade te dá aquele nó na garganta, aquela aceleração, barriga, mexe muito com o estômago também, dá aquele frio na barriga, sabe? São movimentações, e aqui eu tô falando até da ansiedade natural, tô nem falando de uma crise, né, de um problema realmente patológico, não, tô falando de uma ansiedade natural. Eu vou fazer uma prova, dá aquela ansiedade, será que eu vou passar? Aí você fica com aquela ansiedade tudo, mas você consegue perceber as alterações no seu corpo. Então, assim, por isso que eu falo que a saúde emocional, ela é a antessala para a saúde física. Assim como, né, os problemas emocionais, eles antecedem problemas de saúde físicos, né? Então, problemas no estômago, gastrite, isso tudo, sabe, na laringe, isso tudo pode ser um indicativo de que determinada pessoa estava extremamente ansioso, extremamente deprimido, estressado, e aí acabou desenvolvendo ali situações físicas, ok? Então, o físico e emocional então precisam estar alinhados. E o espiritual, porque nós somos um ser espiritual. Nós temos uma necessidade de buscar algo além, algo fora do nosso contexto, sabe? Da nossa caixinha. Pode ser que a pessoa, enfim, que a pessoa nem seja tão religiosa, que ela nem acredite tanto assim em Deus e tudo mais, mas ela tem uma necessidade ali no seu íntimo, né? Existe um vazio que precisa ser preenchido. E ela vai preencher com alguma coisa. Os extraterrestres que produziram não sei o que. Porque o universo que se desenvolveu de tal forma. Elas vão falar o que quiserem falar para preencher esse vazio, que na minha concepção é a questão espiritual que precisa ser trabalhada. E assim também, né, eu gosto também de usar o exemplo de tribos indígenas, de tribos africanas, que não tiveram contato com o Ocidente, mas que dentro das suas comunidades desenvolveram estruturas espirituais. Então, porque o Deus Sol, Deus Lua, Deus isso, Deus aquilo, o vento, o mar, a natureza, não importa. Eles deram um sentido de Deus
um sentido grandioso para itens, para coisas, para situações, para clima, enfim, para o universo, para justificar esse vazio, essa essência, essa busca intensa por Deus que nós temos naturalmente. A gente não consegue negar isso. A busca, o ser humano, ele busca um sentido espiritual, mesmo que ele negue isso, ele busca um sentido espiritual. Tanto que esse exemplo que eu dei, né, das tribos, fica bem evidente isso. Eles, mesmo sem o contato com a civilização, né, europeia, mesmo antes, né, de ter esse contato, eles já buscavam uma figura para depositar ali a sua espiritualidade. Então é isso, eu alinho o meu eu, né, a minha estrutura do eu, que aí seria, né, o triângulo do eu seria o físico, o emocional e o espiritual, seria o triângulo do eu. Agora, o triângulo da vida, né, estruturando o eu, meu segundo ponto vai ser a minha estrutura social. Como assim social? Nós somos seres que fomos criados para viver em sociedade. O ser humano, ele não foi criado para viver isolado. Nós não temos essa capacidade. Pessoas que vivem muito tempo isolados, elas podem enlouquecer, elas podem, e assim, eu tô falando de um isolamento obrigatório, sabe? Quando você tira uma pessoa da sociedade, coloca ela numa sala escura e deixa ela ali por 30 dias. Sem se comunicar com ninguém, sem ver ninguém, ela vai enlouquecer, ela vai pirar. Então, assim, nós temos uma necessidade de estar em sociedade, de ver outras pessoas, de conviver com outras pessoas. Então, nesse sentido, né, quem é a minha estrutura social? Primeiramente, familiares, né, a minha família, eu preciso estar bem com o meu marido, com os meus filhos, com os meus pais, com meus irmãos, enfim, com o grupo, né, com a pessoa que compõe ali a minha família. Então, social seria família, amigos, né? Ter uma boa rede de amigos. Ah, mas ter muitos amigos é sinônimo de... Não, você pode ter um amigo, que seja um amigo que você confia, que confia em você, que vocês se dão bem, que vocês são alinhados e tal, que você sabe que você pode contar com essa pessoa. É esse um amigo. Você tem que estar bem na tua estrutura social, né? Família, amigos, enfim, no trabalho também, né? Por mais que os dois primeiros, né? Família e amigos, a gente tá falando de ciclos mais íntimos. No trabalho, a gente tá falando mais de colega, né? De parceria, do colega de mesma profissão, que trabalha na mesa ao lado, que, enfim, você precisa ter uma boa harmonia, né, com essas pessoas. Você precisa estar bem sintonizado com elas, ter ali um convívio agradável, porque você passa a maior parte do seu tempo ao lado das pessoas que você trabalha. Então, essa questão dos relacionamentos é muito importante para que você tenha uma boa base de vida, realmente, né? Para que o teu triângulo seja realmente bem completo. Isso na minha concepção, tá? Como eu disse, quando eu ouvi sobre o triângulo da vida, a pessoa deu alguns pontos, né? Sobre isso, mas ela usa outros termos, ela tem outra perspectiva da vida. Então, eu tô trazendo aqui qual é a minha perspectiva, a forma como eu entendo o triângulo da vida, que para mim é essencial. E o terceiro ponto, então, é o financeiro, né? O terceiro ponto aqui de estrutura de base é o financeiro. Ah, mas então, assim, só quem é rico, então quem tem muito dinheiro é que pode ter, que vai conseguir ter um triângulo da vida perfeito, uma estabilidade? Não, pelo contrário. Ter dinheiro não é garantia de estabilidade, até porque a gente está falando de outras questões também que precisam estar alinhadas. Então, assim, no falar do meu caso, né, que eu não sou nenhuma milionária, né, ainda não. Mas, assim, falando no meu caso, o que é importante? Eu ter as minhas finanças organizadas, ter as minhas contas organizadas, eu saber para onde o meu dinheiro está indo, ter uma reserva de emergência, né, ter um dinheirinho ali reservado, um dinheirinho guardado, para caso tenha qualquer imprevisto, eu consiga ter alguma coisa, né, algo que me socorra, né? Eu
dentro desse contexto também, a questão profissional vai estar dentro desse parâmetro do financeiro. Então, a minha capacidade de vender o meu tempo para recolher dinheiro, ou de empreender, de vender algo, de estar aqui produzindo conteúdo para vocês. Então, tudo isso são questões, né, que envolvem o meu trabalho, a minha disposição em trabalhar, para que o meu financeiro possa ficar equilibrado. Então, uma pessoa que tem equilíbrio financeiro, ela tem paz. Isso é indiscutível. Pode falar que dinheiro não traz felicidade. Gente, dinheiro não traz felicidade se você não souber usar o dinheiro. Se o dinheiro for a tua única base, for o teu tudo, se o dinheiro for o seu Deus, realmente você vai ser um rico infeliz. Agora, se você tem o teu eu estruturado, estabilizado, né? Que aí, volto a dizer, né? Que é o teu físico, o teu emocional e o teu espiritual alinhados. Se você tem uma rede social saudável, né, família saudável, amigos saudáveis, e aqui eu tô falando de não ter relacionamentos tóxicos, né, de excluir a toxicidade de alguns relacionamentos, algumas pessoas que trazem esse desconforto emocional. Então é isso tudo que eu tô querendo trazer, porque se você consegue ter esse equilíbrio, e aí você tem um financeiro estruturado, eu não sou milionária, mas eu consigo viajar pelo menos uma vez por ano, fazer viagem para perto mesmo, às vezes sou de Petrópolis, só desci a serra, fui ali pro Rio, curti uma praia, não sei, fiquei 2 dias no hotel, final de semana, e voltei para casa, coisa simples, que eu não vou gastar uma fortuna, mas me organizei para ter esse tempo de descanso, me organizei para ter essa pausa na minha rotina. Então isso sim é que vai te trazer essa estrutura, entende? Isso é que é importante. Então não é ter muito dinheiro, claro, você vai trabalhar para você atingir as suas metas, para você conseguir conquistar aquilo que você realmente quer. Se você quer ter muito dinheiro, trabalhe para você conquistar isso. Mas eu tô falando aqui para um público em geral, que nem todo mundo pensa assim. Então, num público geral, o que é importante para você é ter tranquilidade, é saber que no final do mês você vai conseguir pagar o seu cartão, é saber que no final do mês você vai conseguir pagar as suas contas e vai conseguir jantar num restaurante que você goste, é saber que o ano virou, né? Agora tem aí material escolar das crianças para comprar, tem IPVA de carro, tem, enfim, uma série de coisas para fazer, e você ter a tranquilidade de saber que você vai conseguir fazer tudo isso na sua vida, que vai ser tranquilo, que você não vai ter desgaste emocional para poder realizar essas coisas. Isso é paz, isso é maravilhoso. Então, ter um financeiro estruturado é essencial para completar o nosso triângulo da vida. Então, eu espero que vocês tenham entendido, né, o meu posicionamento nesse vídeo. Espero que seja útil também para vocês. Reflitam sobre isso. E por hoje é só. Beijo, fica com Deus.